Mas será mesmo que São Pedro foi bispo de Roma? Será que ele, e sem nunca transferir a sua fé para outro lugar? Isso foi crido durante 1500 anos, sem que ninguém questionasse. Ou pelo menos 1300, 1400 anos, sem que ninguém questionasse. O primeiro que ensinou que São Pedro nem foi bispo de Roma, nem jamais viu a cidade de Roma, foi um mestre do herege John Wycliffe, chamado Guilherme. Ele foi seguido no século XVI, já no tempo protestante, por o Darico Valeno, que era um luterano que escreveu um livro inteiro sobre a questão, no qual, com 18 argumentos, ele alega que Pedro nunca esteve em Roma e que tanto ele quanto São Paulo não morreram em Roma, mas em Jerusalém. Calvino, depois de afirmar que a situação era um tanto duvidosa, ele diz assim: contudo, em razão do consenso dos escritores, não impugno a noção de que ele tenha morrido em Roma, mas que ele tenha sido bispo desse lugar, e sobretudo por longo tempo, disso não me consigo persuadir. Claro, ele não podia se persuadir disso, mas ele não negava que Pedro esteve em Roma e que morreu em Roma. Nós devemos, portanto, colocar essas coisas que são postas em dúvida. Em primeiro lugar, se ele esteve em Roma. Depois, se ele morreu em Roma. Terceiro, se ele foi bispo de Roma. É isso que nós iremos examinar aqui nesta aula. Se ele esteve em Roma, se ele morreu em Roma e se ele foi bispo de Roma. Que ele foi bispo de Roma são esmagadoras. Que ele esteve em Roma são esmagadoras as fontes que o demonstram. Em primeiro lugar, as palavras do próprio Pedro, que assim diz na sua primeira epístola: a igreja de Babilônia, escolhida por Deus como vós, saúda-vos assim como Marcos, meu filho. Babilônia significava Roma. Isso é reconhecido, segundo a citação que nós colocamos aí, por um discípulo dos apóstolos, São Papias. Conforme citação de Eusébio de Cesareia, Papias disse também que Pedro, em sua primeira epístola, a qual escreveu em Roma, Babilônia, lembrou-se de Marcos. Também São Jerônimo atesta isso, dizendo: Pedro, em sua primeira epístola, dá a entender Roma pelo nome Babilônia, por uma figura de linguagem. Saúda-vos, diz ele, a igreja da Babilônia. Ele aqui chama Babilônia, antes que comecem os engraçadinhos, né? Não a igreja de Roma, mas a cidade pagã de Roma, tal como era no tempo de São João. Que, segundo alguns intérpretes, também chama Babilônia a Roma pagã. Com essas palavras, São Pedro não estava falando, São Jerônimo diz isso, ele não falava contra a igreja romana, mas contra a gentilidade romana, sobre a Roma pagã. Então São Pedro diz que está na Babilônia, está em Roma quando escrevia aquela carta. O mesmo pode se provar a partir do último capítulo dos Atos e da Epístola de São Paulo aos Romanos. Nesses dois livros, se vê que já havia cristãos em Roma. Aliás, que havia, isso na Epístola aos Romanos, isso fica claro, que quando São Paulo escrevia, havia uma igreja ampla e florescente em Roma antes que São Paulo lá chegasse. E quem eram esses cristãos? Quem foi que fez cristãos os romanos? São Pedro. Porque isso muitos dos antigos, vocês verão, diziam que Pedro foi o primeiro a pregar aos romanos. Fundou a igreja de Roma antes que São Paulo chegasse. Santo Epifânio foi bispo de Salamina, no Chipre, no século IV. Os primeiros a estarem em Roma foram Pedro e Paulo. São João Crisóstomo diz: o pescador Pedro, porque ocupou a cidade mais régia de todas, Roma, obviamente, mesmo depois da morte, resplandece mais claro que o sol. Também no século IV escreve Paulo Orósio: no começo do reinado de Cláudio, Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, veio a Roma e ensinou a fé que conduz à salvação com a sua palavra fiel, demonstrando a sua verdade por meio de potentíssimos prodígios. Desde então começou a haver cristãos em Roma. O Édito de Tessalônica, célebre Édito de Tessalônica, 380, que declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano, diz: queremos que todos os povos regidos pelo império da nossa clemência vivam na mesma religião que, segundo declara a religião que vive até hoje,
o bem-aventurado apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. São Leomagno, pois, ao passo que os 12 apóstolos se encarregaram de impregnar o mundo do evangelho, cada um na parte que lhe coube, o beatíssimo Pedro, príncipe da ordem dos apóstolos, foi destinado à fortaleza do Império Romano. Teodoreto, historiador, diz: o grande Pedro foi o primeiro a oferecer a doutrina do evangelho a eles. Fazia referência aos romanos. Gregório de Tiro escreve, quando ele fala que Pedro veio a Roma durante o Império de Cláudio, ele acrescenta: desde aqueles dias, ou seja, desde o momento em que Pedro chegou, ou seja, ele foi o primeiro que chegou, desde aqueles dias começou a haver cristãos na cidade de Roma. E que São Pedro esteve em Roma, uma outra prova é o Evangelho de São Marcos. Autores importantíssimos reconhecem, escrevem constantemente que São Marcos escreveu o seu evangelho em Roma conforme ouviu as pregações de São Pedro naquele lugar. É isso que escreve, por exemplo, Eusébio de Cesareia, isso está lá no livro 2 da História Eclesiástica, capítulo 15. Santo Irineu, no livro 2, capítulo 1, do Contra as Heresias. Tertuliano, no livro 4, sobre Marcos. São Jerônimo, no capítulo 8 do seu De Viris Illustribus, que que é uma biografia de São Marcos, enfim. Então, São Marcos escreveu o Evangelho ouvindo de São Pedro enquanto ele pregava em Roma. Agora, ok, tudo isso atesta que São Pedro esteve em Roma. Mas há alguma coisa que demonstre que São Pedro morreu em Roma? Esse fato é atestado em primeiríssimo lugar, pelo sepulcro do apóstolo Pedro, que é reconhecido como estando em Roma desde tempos imemoriais. Ah, mas isso não é suficiente, pode ter sido uma invenção. Para Eusébio de Cesareia, no século IV, não era insuficiente. Vejam só o que ele diz. História Eclesiástica, livro 2, capítulo 25. Portanto, Nero, quando professou ser inimigo aberto da divindade e da piedade, buscou matar violentamente primeiro os próprios apóstolos, que eram os porta-estandartes do povo de Deus. Assim, o imperador condena Paulo à decapitação e Pedro ao suplício da cruz. A mim me parece supérfluo procurar um testemunho externo para esses fatos, visto que os seus monumentos, túmulos insígnes e esplendidíssimos até hoje atestam essa história. Claro, no tempo dele e desde antes, havia peregrinações aos sepulcros de São Pedro no Vaticano e São Paulo na Via Ostiense. Há também uma outra fonte arqueológica que demonstra que são as inscrições nas catacumbas de São Sebastião. Bom, sabe-se que durante a perseguição de Valeriano, no final da década de 250, as relíquias de São Pedro e de São Paulo foram tiradas dos lugares em que se encontravam e levadas para aquelas catacumbas que seriam depois chamadas de catacumbas de São Sebastião, pois seria também o lugar de sepultamento daquele mártir. E até hoje é possível ver em determinada sala daquelas catacumbas cerca de 600 inscrições pedindo intercessão de São Pedro e de São Paulo. São inscrições muito antigas, do século III, como se sabe que é do século III, porque é no século III que as relíquias dos dois apóstolos estiveram ali. Logo depois da perseguição de Valeriano, voltaram para os seus respectivos lugares. Ou seja, pelo menos no século III, acreditava-se que São Pedro e São Paulo estavam sepultados em Roma, como atestam, repito, 600 inscrições, pedindo a intercessão deles. Bom, agora vamos retroceder ao começo. Santo Inácio de Antioquia, ele que viveu que era um padre apostólico, ele, na sua epístola aos romanos, na epístola que ele escreveu aos romanos, pedindo que os romanos não impedissem a sua paixão, ele diz: não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Por essas palavras parece o quê? Que ele faz alusão à paixão de São Pedro e São Paulo, que havia acontecido poucas décadas antes em Roma. Porque os cristãos de Roma tentaram impedir o martírio de São Pedro e de São Paulo, por exemplo, fazendo com que São Pedro partisse da cidade quando Nero o procurava. Portanto, parece que o que Inácio quer dizer é: embora eu não vos possa dar ordens como podiam dar Pedro e Paulo, contudo eu peço que não o impeçais, como vos esforçastes para impedi-los. É o que parece. De qualquer modo, ele atesta
que São Pedro e São Paulo deram ordens aos romanos, estiveram lá. No século II, pouco tempo depois, lê-se, pelo menos conforme a citação de Eusébio, Dionísio de Corinto, um bispo do século II, dizendo, ele estava em Roma e dentre outras coisas, ele disse, ambos, Pedro e Paulo, ensinaram nessa cidade e receberam a coroa do martírio igualmente em um só e mesmo tempo. Ainda no século II, o presbítero padre Caio ou Gaio de Roma, escrevendo para os hereges montanistas, catafrígios, ele diz, eu tenho os troféus, troféu, expressão da igreja antiga para as relíquias, com o sepulcro. Eu tenho os troféus dos apóstolos e os mostrarei, pois se caminhardes pela via real que conduz ao Vaticano, ou pela via ostiense, encontrarás monumentos fixados, os quais, colocados em ambos os lados, sustentam a igreja romana. Os troféus, os túmulos de Pedro no Vaticano e de Paulo na via ostiense. Tertuliano, na virada do século II para o século III, disse, se vives próximo da Itália, tens Roma, onde também está o nosso alcance e autoridade. Feliz é a igreja pela qual os apóstolos derramaram toda a doutrina com seu sangue, onde Pedro se iguala à paixão do Senhor, onde Paulo é coroado com a morte de João. E, no seu contra Marcião, ele diz, vejamos que leite beberam os coríntios de Paulo, à luz de que regra foram corrigidos os gálatas, o que leem os filipenses, os tessalonicenses, os efésios, e o que ressoam também, de mais perto, os romanos, a quem tanto Pedro como Paulo deixaram o evangelho assinado, inclusive com o seu próprio sangue. Nas duas citações, São Pedro e São Paulo ensinaram o evangelho aos romanos, não apenas com palavras, mas com o seu sangue, com o martírio, com a sua morte. Também no século III, Orígenes, sobre o Gênesis, diz, e Pedro, tendo morado até o último dia de sua vida na cidade de Roma, também foi nela crucificado, com a cabeça voltada para baixo. Foi ele mesmo que pediu que assim se lhe fizesse, a fim de não parecer que se igualava ao Senhor. Lactâncio, na virada do século III para o século IV, diz, Cristo, afastando-se, revelou aos seus discípulos todas as coisas futuras que Pedro e Paulo pregaram em Roma. Quando Nero os matou, Vespasiano extinguiu o nome e o povo dos judeus e fez tudo o que eles haviam predito quanto ao seu futuro. Eusébio, no século IV, História Eclesiástica, diz, Nero, para além de todos os crimes, foi também o primeiro a perseguir os cristãos. Durante a co-perseguição, Pedro e Paulo morreram gloriosamente em Roma. Santo Atanásio, na apologia da sua fuga, diz, e São Pedro, que se esconde pelo medo dos judeus, o apóstolo Paulo, que se faz descer num cesto para fugir, desde que se lhes disse, darás o teu testemunho em Roma. Eles que partem sem demora, de preferência na alegria. O primeiro, São Pedro, como se estivesse apressado em rever os seus, irradia alegria pelo pensamento de morrer. O segundo, longe de estar aterrorizado quando o momento se aproxima, entusiasma-se e se felicita. Agora me ofereço em sacrifício, e eis eminente a hora da minha partida. Darás o teu testemunho em Roma. Santo Ambrósio diz, e aqui ele contando o célebre episódio do Quo Vadis. À noite, Pedro estava a atravessar um muro para sair da cidade, e vendo que Cristo foi ao seu encontro na porta, entrando na cidade disse, Senhor, aonde vais, Domine, quo vadis? Cristo respondeu, venho a Roma para ser crucificado novamente. Pedro compreendeu que a resposta divina dizia respeito à sua cruz, etc. E mais abaixo, Santo Ambrósio diz, e agarrado imediatamente, honrou o Senhor Jesus com a sua cruz. São João Crisóstomo diz, quando o sol despede seus raios, o céu não resplandece tanto quanto a cidade dos romanos, ao iluminar a terra inteira com aquelas duas lâmpadas. É daqui que será arrebatado Paulo e também Pedro. Considerai vós com horror que tipo de espetáculo verá a cidade de Roma, a saber, Paulo ressurgindo daquela caixa com Pedro e sendo transportado do alto para se encontrar com o
Senhor. Que ele mencionando a ressurreição dos mortos, dizendo que São Pedro e São Paulo vão ressuscitar onde? Onde estão sepultados. E onde é? Na cidade dos romanos. São Jerônimo diz: Simão Pedro foi a Roma para vencer Simão Mago, e aí deteve por 25 anos a cátedra sacerdotal. Até o último, isto é, até o 14º ano de Nero. Por este imperador, Pedro foi também pregado à cruz, recebendo a coroa do martírio com a cabeça voltada para a terra. Santo Agostinho diz: Roma recomenda os méritos de Pedro e Paulo com maior celebridade e solenidade por causa do mesmo dia da paixão. Paulo Orósio diz: pois Nero foi o primeiro a dar suplícios e mortes aos cristãos na cidade de Roma, e esforçando-se por extirpar até o nome dos cristãos, matou os mais bem-aventurados apóstolos de Cristo, Paulo pela espada, Pedro pela cruz. Prudêncio, célebre poeta cristão da virada do século IV para o século V, no seu poema sobre São Lourenço, que é o hino, poema número 2 do Peristéfano, um do seu livro de poemas, ele diz: Ora tu, ó Júpiter adúltero, manchado pelo incesto de tua irmã, parte daqui, deixa Roma livre e foge do povo de Cristo. Paulo daqui te expulsa, o sangue de Pedro aqui te estorva. O feito de Nero, que tu mesmo incitaste, ou seja, o martírio dos apóstolos, o demônio Júpiter incitou Nero a perseguir os apóstolos, agora obsta e prejudica também a ti. São Sulpício Severo, no século V, diz no seu crônico, nas suas crônicas: a religião divina adquirira força na cidade, falando de Roma, pois que Pedro ali exercia o episcopado, e que Paulo foi posteriormente levado ao mesmo lugar. Paulo e Pedro foram condenados à morte. Àquele cortaram-lhe a cabeça, e Pedro foi levantado na cruz. Teodoreto, quando fala de Roma, diz: ela tem os sepulcros de Pedro e Paulo, pois de todos os doutores da verdade que iluminam as almas dos fiéis. São Paulino de Nola, também no século V, diz: a própria Roma, poderosa pelos monumentos sagrados dos príncipes celestes Pedro e Paulo. São Leão Magno fala: a festividade de hoje, além daquela reverência que mereceu por toda a terra, no caso é 29 de junho, deve ser por nós venerada por uma exultação especial e própria da nossa cidade. De modo que onde a morte dos principais apóstolos foi glorificada, aí haja no dia do seu martírio o principado da alegria. São Máximo de Turim, no século VI, diz: Pedro e Paulo sofreram o martírio na cidade de Roma, a qual obtém o principado e a chefia das nações, para que o chefe da santidade descansasse no mesmo lugar onde estava o chefe da superstição. E, por fim, o último que nós citaremos, Santo Isidoro de Sevilla, isso no século VII. No 37º ano depois da paixão do Senhor, Pedro foi crucificado na cidade de Roma pelo imperador Nero, com a cabeça voltada para baixo, como ele mesmo quis. Então, que São Pedro esteve em Roma, pregou o evangelho em Roma, fundou a igreja de Roma, morreu e está sepultado em Roma, não há a menor possibilidade de discussão. Agora, São Pedro foi bispo de Roma? O principal argumento a favor é tudo que nós diremos nas próximas 3 aulas, ou seja, o reconhecimento do primado da jurisdição e da infalibilidade dos bispos de Roma. 3 reivindicações que derivam do fato de São Pedro ter sido bispo de Roma. Mas ofereceremos aqui algumas citações que dizem expressamente que a cátedra de Roma é a de Pedro, ou que São Pedro foi bispo de Roma, ou algo semelhante. São Cipriano, ele diz o seguinte: em uma carta ao Papa São Cornélio, São Cipriano, no século III, ele diz o seguinte, ele fala que os cismáticos africanos, ele estava escrevendo para o Papa Cornélio,
ousam navegar até a Cátedra de Pedro. O que é cátedra? O trono de Pedro. Qual é a Cátedra de Pedro? A qual os cismáticos estavam indo? A igreja de Roma, cujo bispo, o Papa Cornélio, era o destinatário da carta que ele estava escrevendo. Ousam navegar até a Cátedra de Pedro, até a igreja principal, de onde se originou a unidade sacerdotal, sem pensar que ali se encontrariam com aqueles romanos cuja fé fora louvada pelo elogio do apóstolo, que ele faz alusão a Romanos 1,8, e junto aos quais não poderia a perfídia encontrar guarida. E em outra carta, na Epístola 55 de São Cipriano, quando ele fala da eleição do Papa Cornélio, ele diz: Cornélio tornou-se bispo quando ficou vago o lugar de Fabiano, isto é, o lugar e o grau da Cátedra de Pedro. Cátedra de Pedro. Eusébio de Cesareia, não na história eclesiástica, mas no seu crônico, no ano 44, a sua crônica ele diz: Pedro, da nação da Galileia, o primeiro pontífice dos cristãos, tendo primeiro fundado a igreja de Antioquia, partiu para Roma, onde, pregando o evangelho, persevera por 25 anos como bispo da mesma cidade. Santo Atanásio, na história dos arianos, quando ele está ali relatando a luta do Papa Libério contra as instâncias do imperador, a insistência do imperador Constâncio, que queria dobrar o Papa ao semiranismo, enfim, não vem ao caso aqui. Santo Atanásio diz: primeiramente, não pouparam sequer a Libério, bispo de Roma, não se deixando comover por nenhuma reverência ao ver que se tratava da Sé Apostólica. Santo Atanásio falando. E depois, citando as palavras de Libério a Constâncio, Santo Atanásio, no caso é Libério que diz, mas Santo Atanásio coloca no papel: jamais recebemos tal tradição dos padres. Quando ele fala que padres, ele diz referência aos pais, aos seus antecessores, que receberam a tradição do bem-aventurado e grande Pedro. Ele diz que os seus antecessores receberam a tradição de Pedro. Ele resume os seus antecessores com o nome de padres até Pedro, o primeiro. Alguns anos antes disso, isso foi em 356, 344, o Concílio de Sardica, no cânon terceiro, ao aprovar, nós voltaremos a isso, mas ao aprovar formalmente o direito do Papa, o direito de qualquer bispo apelar ao Papa, ao bispo de Roma, diz que o faz, isso está lá no cânon terceiro do Concílio de Sardica, para que possamos honrar a memória do apóstolo Pedro. Também no século IV, São Doroteu de Tiro diz: Lino foi bispo de Roma depois do seu chefe Pedro. Também no século IV, Santo Optato de Mileve, na África, diz: Vós não podeis negar que na cidade de Roma o trono episcopal foi primeiro estabelecido por Pedro. Neste trono episcopal a unidade é mantida por todos, para que os outros apóstolos não criem cada um o seu próprio trono, e se tornem cismáticos e pecadores contra o único trono episcopal. E mais adiante ele diz: no único trono, que é o primeiro em dons, Pedro sentou-se primeiro. A quem sucedeu Lino, aí ele lista todos os papas até os do seu tempo, até Damaso que sucedeu Cirício, que é o nosso primaz hoje, com quem, junto conosco, o mundo inteiro concorda na sociedade de uma comunhão por troca de cartas. E nós voltaremos a isso também, é a intercomunhão entre os bispos. Então Pedro sentou-se primeiro no trono de Roma.
Depois Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Telésforo, Higino, até, no caso, Dámaso e Cirício. Júlio, Libério, Dámaso, Cirício. Na mesma época, Santo Ambrósio escrevia. Vejam só, São Doroteu, todos vindo ao mesmo tempo. São Doroteu na Fenícia, Santo Optato na África, Santo Ambrósio na Itália, diz, no seu livro dos Sacramentos, sem dúvida, para nós, o autor dessa afirmação é o apóstolo Pedro, que foi sacerdote da Igreja Romana. São Jerônimo afirma isso no seu capítulo 1, De Viris Illustribus. De Viris Illustribus é um livro célebre de São Jerônimo, com dezenas de biografias breves dos principais nomes da história católica. Primeiro é São Pedro, diz: Simão Pedro, no segundo ano do imperador Cláudio, dirigiu-se a Roma a fim de combater Simão o Mago e ali ocupou por 25 anos a cátedra sacerdotal até o último ano de Nero, isto é, o 14º. E o mesmo São Jerônimo, dessa vez escrevendo ao Papa São Damaso, sua primeira epístola ao Papa São Damaso, diz: Estou falando com o sucessor do pescador e discípulo da cruz. Eu me uno em comunhão à tua bem-aventurança, isso é a cátedra de Pedro. Santo Agostinho, na sua obra contra o herege Petiliano de Cirta, ele escreve o seguinte: que fez para ti a cátedra da Igreja Romana, na qual se assentou Pedro. E agora se assenta Anastácio, Papa Anastácio I. Prudêncio, no mesmo poema, sobre São Lourenço, que nós mencionamos, diz: em Roma agora reinam os dois príncipes dos apóstolos. Um deles é o que chamou os gentios, São Paulo. O outro, estando em posse da primeira cátedra, abre as portas da eternidade que lhe foram confiadas. No século V, São Próspero da Aquitânia, discípulo de Santo Agostinho, diz: Roma, a sede de Pedro, que pela honra de seu pastoreio foi feita a cabeça do mundo, etc. Também no século V, São Sulpício Severo diz: a religião divina adquirira força na cidade, no caso de Roma, pois que Pedro aí exercia o episcopado. Também no século V, Sosomeno, mas São Sulpício Severo, São Próspero, Prudêncio, Santo Agostinho são no Ocidente. No Oriente, Sosomeno diz, na sua História Eclesiástica, livro 4, capítulo 14, não foi sem a providência divina que, morto Félix, só Libério passou a presidir a Igreja Romana para que a sé de Pedro não recebesse nenhuma mancha. São Pedro Crisólogo, grande bispo de Ravenna, quando o heresiarca Eutiques escreveu para ele pedindo sua ajuda, isso em cerca de 450, São Pedro Crisólogo respondeu: exorto-te em todas as coisas, honrado irmão, a atender obedientemente ao que está escrito pelo mais abençoado Papa da cidade romana, pois São Pedro, que vive e reina em sua própria sé, ajudará aqueles que buscam a verdade. No ano seguinte, o Concílio de Calcedônia, os padres do Concílio de Calcedônia, que eram 630, em sua maioria orientais, inclusive, quando foi lido o tomo de São Leão Magno, endereçado ao patriarca de Constantinopla, São Fabiano, sobre a dupla natureza de Cristo, dizem as fontes todas, isso é muito conhecido, o concílio inteiro bradou: essa é a fé dos pais, essa é a fé dos apóstolos. Todos nós acreditamos que sim. Os ortodoxos acreditamos que sim. Anátema para quem não acredita. Pedro assim falou por intermédio, alguns falam pela boca, de Leão. Pedro falou pela boca, Pedro falou por intermédio de Leão. Por que Pedro? Por que Pedro? Porque Leão é o sucessor de Pedro. Aqueles 630 padres reunidos em Calcedônia proclamando que Leão, bispo de Roma, é o sucessor de Pedro. E, para acabar nossas citações, Santo Isidoro de Sevilha diz: este apóstolo, depois de ter fecundado a igreja de Antioquia, partiu para Roma durante o império de Cláudio César a fim de lutar contra Simão o Mago. Aí, pregando o evangelho,
deteve o pontificado da mesma cidade por 25 anos. Eu acho que fica mais do que demonstrado que nos primeiros séculos da igreja era reconhecido que São Pedro não apenas esteve em Roma, como fundou a igreja de Roma, morreu e está sepultado em Roma, e que a sua cátedra episcopal está em Roma. A base da doutrina papal é essa. Não se trata de uma invenção de ninguém. Todos reconhecem. Todos. Mas isso, repito, é só a base. O papado não significa isso que nós vimos até aqui. Não. Isso é apenas o alicerce. Então eu peço que vocês perseverem. Não desistam aqui. Venham nas outras aulas porque é necessário. Aqui não é uma aula que demonstra argumento nenhum, na verdade é o conjunto. E bom, nós estamos aqui recorrendo a argumentos de índole histórica. E dizia o cardeal Newman que aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Bom, muitos dos argumentos protestantes contra a Igreja Católica são de índole histórica. Isso é fato. A própria ideia de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, porque teria havido uma corrupção ali no tempo, é um argumento de índole histórica. E o próprio São Pedro, primeiro Papa, nos exorta a dar razão da nossa esperança. E muitas vezes a razão da nossa esperança está na história. E você que está me assistindo aqui agora, você está pronto a defender a igreja? Ou melhor dizendo, está preparado para defender a igreja? Para fazer isso é necessário estudar com profundidade. Essas citações todas que eu fiz aqui, elas descontextualizadas não têm valor algum, sem vocês saberem quem são essas pessoas, quando elas viveram, em que momento elas, por que elas estavam escrevendo, o que estava implicado nos seus combates, enfim. Para que vocês conheçam tudo isso com profundidade, eu fundei a Escola de História da Igreja. Então, matricule-se até o dia 15 de abril para ter acesso a tudo isso. O link está na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Tá? No WhatsApp, não é robô, é uma pessoa mesmo, Matheus. O WhatsApp está aqui na descrição, é 38 99835 3031. Não deixe, ademais, de comentar o vídeo, isso ajuda bastante. Curtir, compartilhar. E se você não estiver inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever. Fique com Deus e até a próxima aula.